Passando aqui para deixar mais uma reflexão da parte de Deus para os nossos corações, para o coração daqueles que vão estar nos ouvindo pelo nosso canal no YouTube, Reflexões da Caminhada. E, como de costume, hoje nós estaremos refletindo em algo que o Espírito Santo colocou em nosso coração, assim que nós acordamos pela manhã. E eu fiquei com essa palavra e eu gostaria de estar compartilhando com vocês aquilo que foi ministrado ao nosso coração. Nós vamos estar falando sobre a crucificação de Jesus e vamos estar tirando alguns ensinamentos, algumas aplicações para as nossas vidas, para que possamos entender quando estivermos passando por sofrimentos, quando estivermos passando pelas adversidades da vida. E o que consola o nosso coração diante do sofrimento, diante das adversidades, é quando nós olhamos para a vida do nosso Rei, do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo, e o sofrimento foi algo do qual ele não pôde fugir. Muitas vezes, quando eu falo sobre o sofrimento, eu lembro de uma palavra de nossa mãe que dizia o seguinte: o que nós temos que passar, nós não devemos colocar na porta do outro. Isso era meio simbólico, dizendo que cada um tem que passar por uma situação a qual não pode ser colocada sobre os ombros dos outros, não pode ser jogada na porta de ninguém, e nós não podemos obrigar ninguém a passar por nós. Mas nesse texto nós vamos ver aqui, hoje, sobre uma pessoa que foi obrigada a carregar uma cruz que não era dele. E muitas vezes nós também temos que carregar algumas cruzes que não nos pertencem, mas pela imposição da situação, pela imposição do momento, nós temos que suportar firmes carregando aquele peso, carregando aquela cruz, até que o propósito de Deus seja formado. Não só na vida daquele a quem estamos ajudando, mas também, de alguma forma, esse sofrimento, esse carregar a cruz, ele vai contribuir para as nossas vidas de alguma forma, seja para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, ou para que possamos simplesmente conhecer mais de Deus. Porque a verdade é que, quando nós passamos por momentos difíceis, nós conhecemos o Deus que nós servimos. É o momento onde ele também prova o nosso coração e até que ponto nós estamos dispostos a continuar na caminhada, seguindo a ele, mesmo que tenhamos que carregar um peso por um momento e uma cruz que não nos pertence. E o texto da nossa reflexão dessa manhã está baseado no livro de Marcos, no capítulo 15, a partir do versículo 21, e nós vamos ficar dando algumas paradas aqui para destacar as coisas que o Espírito Santo ministrou ao nosso coração. Como entender o sofrimento a que somos submetidos ou obrigados a passar por causa de outras pessoas? É mais ou menos, se nós tivéssemos que dar um título, seria esse da nossa reflexão. E diz assim, Jesus, no caminho do Gólgota, indo em direção ao propósito que Deus tinha para a sua vida, que seria o de morrer para a salvação da humanidade, e nós vemos um caminho de espinhos, um caminho de sofrimento e um caminho de dor que ele teve que trilhar até que ele cumprisse lá na cruz do Calvário o plano de Deus para a salvação da humanidade, até que ele pudesse dizer: está consumado, está concluído, está terminado o propósito para o qual o meu Pai permitiu que eu viesse ao mundo. Mas até chegar esse momento da consumação do propósito que Deus tinha para a vida de Jesus, nosso Senhor,
ele passou por muitas adversidades, não foram poucas. E diz assim, então, sobre a crucificação, no capítulo 15, versículo 21 de Marcos. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Enquanto Jesus fazia ali sua caminhada em direção ao Calvário, eu creio que em determinado momento ele não suportou o peso daquela cruz, ele havia sido escarnecido, zombado, ele havia sido maltratado, violentado, já tinham lhe dado vários açoites e muitas foram as zombarias que ele já tinha passado. E em determinado momento do caminho, eu creio que ele sucumbiu diante do peso daquela cruz. E enquanto ele estava a caminho ali do Calvário, passava pelo mesmo caminho, vindo do campo, vindo do trabalho, um homem chamado Cirineu, Simão Cirineu. E a gente acredita que ele tenha esse nome, esse apelido Cirineu, por ter sido da cidade de Cirene, na África. E eu imagino que ele tenha sido, né, uma pessoa de cor escura. E ainda como ocorre hoje, dependendo da raça, existe um preconceito com as pessoas. Mas, na verdade, a gente sabe que as pessoas da raça negra, elas realmente têm uma força, e isso eu admiro. Elas têm um talento enorme com a voz, isso a gente não pode negar, é inegável. E a força que eles têm também. Muitas vezes eu até brinco com um amigo nosso, que tem a mesma idade que nós, e a gente pergunta se ele está no formal, porque não parece que ele tem a idade que tem. Ele está sempre com aquele semblante, como se fosse aquele menino que nós conhecemos aos 8 anos. Então, tem as características das pessoas da raça negra que a gente deve levar em consideração e são próprios deles. Outra questão também que já é comprovado é a dentição, né? Uma dentição forte. Eles são pessoas realmente mais fortes em todos os sentidos. Ele estava vindo do trabalho. Eu imagino que Simão Cirineu estivesse cansado, já estivesse com sua musculatura toda dolorida, porque o trabalho dele não era um trabalho fácil, ele trabalhava no campo, e o trabalho no campo é um serviço pesado. E ele estava passando ali exatamente no momento em que Jesus estava sendo crucificado, e penso eu que talvez no momento mais difícil da vida de Jesus. Aquele homem passou no momento mais difícil da vida de Jesus, quando ele talvez não estivesse suportando, pelo que a gente pode entender aqui, o peso da cruz, onde talvez ele estivesse até esmorecendo, caindo pelo caminho, e então os soldados romanos constrangeram Simão a carregar a cruz de Jesus. E no versículo 22 vai dizer que levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. Interessante aqui desse versículo, fala sobre o que deram de beber a Jesus, que na época era como um anestésico, vinho com mirra, mas ele não tomou. Nós, seres humanos, quando estamos passando por alguma dor, quando temos alguma dor em alguma parte do corpo, a primeira coisa que a gente faz é procurar um analgésico, algo que possa então diminuir a nossa dor, não é mesmo? Eu, por exemplo, sinto muitas dores, então quando as dores são fortes demais, eu vou procurar o meu SOS para que aquela dor seja aliviada, porque nós não estamos preparados para enfrentar a dor. Nós não fomos feitos originalmente para a dor.
E nós sabemos desde o livro do Gênesis que a dor e o sofrimento veio sobre a humanidade por causa do pecado, da desobediência de um casal, de Adão e Eva. Então, todos os homens sofreram consequências com isso. Então, passou a existir a dor como resultado da desobediência. Então, nós, sempre que podemos, né? É terrível você estar na rua sem ter acesso a um analgésico, ou você estar num ambiente onde você não tem acesso ao medicamento no momento de uma crise de dor. E a coisa que você mais deseja naquele instante é tomar o medicamento para que a sua dor seja aliviada. E ali Jesus estava sofrendo, sendo torturado, tendo seu corpo maltratado, chicoteado. E quando lhe ofereceram um anestésico, ele se recusou. E às vezes eu fico pensando, por que Jesus recusou o anestésico, algo que pudesse aliviar a sua dor? E veio ao nosso coração que, quando nós sabemos o propósito da dor pela qual nós estamos passando, nós não murmuramos e nós não tentamos encurtar a nossa cruz, porque aquilo faz parte do caminho que nós temos que percorrer. Aquilo faz parte do alvo que Deus tem preparado para onde nós estamos indo e onde nós devemos chegar. Hoje nós temos Jesus como autoridade sobre a nossa vida, porque ele, sendo homem, passou por todas as coisas que nós, seres humanos, passamos, e ele venceu. Como diz a Bíblia, ele, como homem, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Mas não só na questão do pecado, das tentações, não. Ele passou as dores na sua carne. Quando nós lemos no livro de João, no capítulo 4, é um dos textos que eu mais gosto de ler e refletir, porque aquele texto ali, ele fala sobre as características humanas de Jesus. Ali em João, no capítulo 4, fala que Jesus teve fome, seus discípulos foram à cidade comprar comida, fala que ele teve sede e fala que ele, cansado, assentou-se à beira do caminho. Ou seja, tudo que nós, seres humanos, passamos: sede, fome e cansaço. E aqui, no caminho do Gólgota, no caminho do Calvário, não foi diferente. Ele sentiu muita dor devido àquilo que estava sendo feito, né, com o seu corpo, mas ele não tomou, porque ele sabia que ele deveria sofrer em nosso lugar. Já estava determinado, já estava escrito na palavra de Deus, no Antigo Testamento, através dos profetas, principalmente Isaías 53, que ele deveria sofrer, o justo sofrer pelos injustos, não é? E diz o versículo 24 aí, que havendo crucificado, repartiram seus vestidos, lançando sobre eles sortes, para saber o que cada um levaria. Como se não bastasse o sofrimento físico de Jesus, a tortura psicológica que ele estava ali passando naquele momento. Pessoas ainda estavam se aproveitando da situação e retirando dele aquilo que lhe pertencia, aquilo que era seu. Nós vemos aqui as pessoas usurpando, né? Usurpar é querer para si aquilo que não é seu, aquilo que é do outro, e nada mais, né, legalmente do outro a sua própria roupa, as suas vestes. Mas diz aqui que até as vestes de Jesus foram tiradas dele e dividiram, né? Lançaram sortes entre eles para saber que parte cada um levaria. Eu vejo aqui uma maldade extrema diante do sofrimento de outra pessoa. Infelizmente, hoje em dia, acontece ainda muito disso. As pessoas veem que outra está no sofrimento
Outras estão passando por uma tortura terrível, seja emocional, física, espiritual, e ainda tentam tirar dela aquilo que lhe é básico, as suas próprias roupas, a sua vestimenta, ou seja, aquilo que é a sua necessidade básica. E foi isso que os soldados fizeram, arrancaram de Jesus aquilo que lhe pertencia no momento de dor, não respeitaram a dor do nosso mestre. Então isso fica de lição para nós, que muitas vezes nós vamos passar também por tantas adversidades, onde pessoas vão tentar tirar de nós aquilo que para nós é o básico, é o mínimo, é o essencial, assim como fizeram com Jesus. E isso, de alguma forma, nos deixa uma força, uma resiliência diante dessa situação e dessa dificuldade quando fazem conosco aquilo que também fizeram com o nosso mestre e com o nosso Senhor. E diz aqui que era a hora terceira e o crucificaram, ou seja, na parte da manhã. E nós vamos ver no decorrer do tempo que muitas foram as horas de sofrimento de Jesus. E a gente tem convicção, né, de que a sensação da dor, ela é diferente para cada tipo de pessoa. Cada pessoa sente de um jeito. Às vezes uma dor, um trauma que para mim é algo terrível, é algo que eu não posso suportar, uma pessoa mais forte que eu consegue suportar melhor. E ou vice-versa, ou coisas que os outros não suportam e eu suporto. Né? Muitas pessoas dizem que não suportaria as coisas que eu suporto. Mas Deus dá a cada um uma força determinada diante daquilo que nós temos que passar nesse mundo. E era a hora terceira e o crucificaram. E como se não bastasse, ainda tinha zombaria. No versículo 26, e por cima dele estava escrita a sua acusação, o rei dos judeus. Olha com que sarcasmo, olha com que deboche colocaram acima da cabeça de Jesus, porque o povo, a multidão, dizia que ele era o rei. A multidão aclamava Jesus como rei, diziam que ele era o rei. Então fizeram questão de colocar acima da sua cabeça ali no Calvário essa inscrição, o rei dos judeus, como quem diz, né? Olha só o que está acontecendo a um rei. Será que um rei passaria por uma situação dessa? Muitas vezes na nossa vida como servos de Deus, muitos duvidam da nossa fé por causa do sofrimento que Deus permite a gente passar. Sim, eu creio que Deus permite, porque eu creio na soberania de Deus e isso eu nunca voltarei atrás. Deus é soberano e muitas vezes Ele permite tanto o bem quanto o mal e nós devemos aceitar tudo que vem quando nós entendermos o propósito que Deus tem para a situação que Ele está permitindo que nós passemos. E ali colocaram sobre Jesus essa zombaria. Olha o que está acontecendo com o rei. Talvez muitos olhem para você e digam assim, olha o que está acontecendo com aquela pessoa. Está sempre dentro da igreja, está sempre servindo a Deus, está sempre fazendo a obra de Deus e está sofrendo desse jeito. E eu quero dizer, seja bem-vindo ao mundo de Jesus. Seja bem-vindo à realidade de Jesus, o teu rei, o teu mestre, o teu Senhor. Se hoje ele ganhou um nome que está acima de todo nome, o nome diante do qual se dobrará todo o joelho e toda língua confessará que ele é o Senhor, olha que você está passando por essas mesmas situações e o seu mestre passou isso. E ele só conseguiu ganhar um nome que está acima de todo nome, porque ele suportou a injúria, a difamação, ele suportou a afronta, os escárnios, as zombarias, por amor a nós. E às vezes a gente não quer nem com um dedo ajudar as pessoas que estão sofrendo.
a suportar as adversidades da vida, nem ao menos estendendo a mão ou dando sequer uma palavra de apoio para elas. Mas olhem só, foi necessário que se cumprisse isso, porque já estava escrito, já estava determinado por Deus que ele deveria passar por essa situação. No versículo 28, e cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. Já estava escrito, já estava dito há muitos anos atrás, antes de mesmo aquilo acontecer, porque Deus, ele é aquele que sabe o futuro e ele inspirou homens, profetas, a falarem do que aconteceria futuramente com o Messias, com o Filho de Deus, com o Salvador da humanidade. Isso nos faz lembrar o salmo do salmista Davi, no capítulo de número 90, quando ele diz que todas as coisas a nosso respeito, sobre a nossa vida, foram escritos antes mesmo da gente ter nascido. Então eu creio num Deus que já tem o controle, tem o conhecimento, tem o domínio de tudo que vai acontecer conosco a partir do momento em que nós somos gerados no ventre de nossa mãe até o nosso último suspiro aqui na face da terra. E que consolo isso traz ao meu coração, sabe por quê? Eu consigo enxergar e entender que nada foge do controle das mãos de Deus, seja bom ou seja ruim. E aqui o Filho de Deus, o Rei dos Judeus, ele estava passando por um momento muito ruim. Ele estava passando na sua própria carne, ele estava sendo ferido no seu próprio corpo, mas ele sabia que ele não poderia fugir daquele momento, e talvez por isso ele não tenha aceitado o anestésico, porque ele sabia que já estava determinado o seu sofrimento. E os que passavam blasfemavam dele, balançando as suas cabeças e dizendo: ah, tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas. Ou seja, começaram a jogar na cara de Jesus as próprias palavras que ele disse a respeito do templo, mas não do templo, o edifício onde os judeus adoravam a Deus. Mas quando ele disse essa palavra, ele disse a respeito de si mesmo. Ah, tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas. Estava falando, quando Jesus mencionou isso, sobre a sua morte, que ele ficaria 3 dias no ventre da terra e seria ressuscitado ao 3º dia. E como se não bastasse, as zombarias continuavam. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Quantas vezes Jesus disse: eu e o Pai somos um, e naquele momento jogaram na cara de Jesus tudo que ele havia dito, tudo que ele tinha pregado, tudo que ele tinha ensinado para o povo. Se ele era Deus, por que ele não descia da cruz? E quantas vezes nós também fazemos essa pergunta para Deus: Senhor, se eu sou teu servo, se eu sou tua serva, por que eu estou passando por isso? Quando, na verdade, nós não devemos questionar, simplesmente orar, entregar nas mãos de Deus e pedir a Ele que cumpra o seu propósito, que cumpra o objetivo dele em nossas vidas a partir daquele sofrimento. E o versículo 31, e da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, olha só, não eram só os soldados. Ali havia várias categorias, várias classes de pessoas,
fazendo exatamente a mesma coisa. Todos estavam zombando, cada um numa posição diferente, zombando do sofrimento do nosso Mestre, do nosso Rei, do nosso Senhor e do nosso Salvador. E você fica aí de carinha feia, de cara amarrada, quando falam qualquer coisa contra você. Nós temos que olhar para a cruz e aprender com Cristo, porque ele sofreu muito mais do que todos nós. O que nós passamos não é nada diante daquilo que o nosso Mestre passou para salvar a nossa vida. Você já foi crucificado? Você já foi chicoteado? Você já foi torturado sem ter feito nada? Porque a Bíblia diz em Atos 10:38, que Jesus andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus só fez o bem, ele não merecia estar passando por aquilo que ele passou, mas era um propósito de Deus na vida de Jesus, senão a salvação não teria chegado até nós, não teria chegado até mim, não teria chegado até você. E como nós vemos aqui, não foram só os soldados, várias classes estavam ali representadas zombando dele. Da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, aqueles que escreviam as leis, e uns diziam para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. A pior coisa que existe no momento em que nós estamos passando por uma adversidade ou por um sofrimento é quando alguém nos acusa zombando da nossa fé. Onde está o teu Deus? E muitas pessoas ficam irritadas com essa situação, muitas pessoas ficam blasfemando ou tentam se defender com palavras e partem para cima com tudo, mas não foi isso que Jesus fez. E se nós seguirmos o exemplo de Jesus, bem-aventurado nós seremos, diz a palavra, bem-aventurado quando nós somos perseguidos e injustiçados. É o que Jesus mesmo ensinou. Então, ele ensinou aquilo que ele viveu e ele viveu aquilo que ele ensinou. A pior coisa para um ser humano, um servo de Deus, um líder espiritual, é ele pregar uma coisa que ele não tenha vivido, ou ele viver de forma totalmente contrária àquilo que ele ensina. Então, com Jesus, nós aprendemos isso. Ele estava ali diante do sofrimento, ele rejeitou o anestésico, porque ele sabia que ele tinha que passar por isso, e ele falou diversas vezes com seus discípulos: é necessário que o Filho do Homem padeça isso, isso e isso. Então ele disse, ele não poderia amenizar, aliviar o seu próprio sofrimento, porque havia saído da boca dele aquilo que ele haveria de passar e que ele teria que passar. Então ele passou ali por torturas no corpo, ele passou por torturas psicológicas, porque uma pessoa na condição que ele está sendo zombado, escarnecido, isso acaba com o emocional da pessoa, você já não está bem. É no caso, por exemplo, que acontece com uma pessoa em depressão, né? E que serve a Deus também. Ela já não está bem emocionalmente e pessoas, ao invés de ajudá-la, dizem assim: onde está o teu Deus? Cadê a tua fé? Ao invés de serem um Simão Cirineu, que ajuda a carregar a cruz, elas se colocam no lugar desses soldados, dos escribas e dos sacerdotes. Então aqui a gente, nessa passagem, tira várias lições para nós. Quem é você diante do sofrimento de alguém que está passando por você, ou você está passando à beira do caminho dessa pessoa? Eu, diante de Deus, eu tenho procurado ser como Simão, aquele que ajuda o outro a carregar a sua cruz. A cruz é minha? Não. Mas se Deus colocou aquela pessoa diante de mim, é para que eu possa ajudá-la a carregar, nem que seja um pouquinho
do sofrimento que ela está carregando. Às vezes a gente não consegue resolver o problema da pessoa, mas só da pessoa saber que você está ali do lado dela, só da pessoa saber que você está ali ouvindo os conflitos interiores dela, isso já alivia um pouquinho da sua cruz. E nós precisamos aprender a ter essa compaixão, a ponto de sentirmos a dor do outro, e mesmo que a dor do outro não seja nossa obrigação, mesmo que a cruz do outro não seja a nossa cruz, que a gente possa aprender a ajudá-lo a carregar a sua cruz, porque se um dia nós fizemos por alguém, com certeza, no momento certo, alguém também vai fazer por nós. No versículo 32, o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Olha que situação terrível. Diante de uma multidão, apenas um ajudando a carregar a cruz, e a multidão, em sua maioria, só criticando, só condenando. E eu fiquei pensando que essa multidão estava ali de camarote, assistindo o sofrimento de Jesus. Quantas vezes nós passamos por situações onde nós temos uma multidão à nossa volta, vendo tudo que está nos acontecendo, mas como covardes, eles ficam de longe vendo o nosso sofrimento, ficam de longe vendo enquanto alguns zombam, escarnecem, onde estão nos maltratando, mas ficam apenas de longe, olhando as nossas mazelas, olhando a nossa dor, sem fazer nada por nós e ainda por cima criticando a nossa fé. Como seres humanos que nós somos falhos, nós não somos super-heróis. Eu acho que muitas pessoas deveriam usar como aquela capa do super-homem, né? Aquele S. Deveriam usar S, C, fazer uma capa para si, super crente. Porque alguns parece que são tão perfeitos, são o elo da perfeição, que não tem problema, não tem dor, não tem dificuldade. E quando estão bem e olham para o outro irmão que está passando por uma situação difícil, colocam essa capa de super crente. Só que o dia da adversidade chega para todos. E aí nós vamos ver, cadê o super crente? Muitos passam por situações de humilhação, dificuldade, de tristeza, de sofrimento, mas não abandonam a sua fé, não abandonam a sua missão. Assim como Jesus não abriu mão da missão que estava preparada para ele realizar aqui na terra. Uns zombavam, mas Jesus sabia que ele não poderia voltar atrás, porque toda a humanidade estava ali dependendo da perseverança dele diante dos seus acusadores. E chegada a hora sexta, olha, já tinham passado 3 horas. Às vezes a gente sofreu uma dor por 1 hora, alguns minutos, até que um analgésico faça efeito, é terrível. Agora imagina Jesus que rejeitou o anestésico e já tinha passado ali 3 horas, né, desde que começou a tormenta ali da peregrinação. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. Durante 3 horas houve trevas sobre a face da terra. A gente sabe pela ciência que a escuridão é a ausência de luz. Então nós poderíamos entender que as trevas também são a ausência da luz. A gente vê que quando vai escurecendo, né, por causa do movimento de rotação da terra, né, vai chegando a noite, e nós ficamos do lado oposto ao sol. Então as trevas chegam para nós. Por que as trevas chegam? O sol se retirou? Não. É o movimento normal da terra que fez com que a terra escurecesse.
E ali nós vemos que houve escuridão. E quando eu penso nisso, eu acho de uma forma tão linda, tão maravilhosa, por causa das palavras que Jesus havia dito durante o seu ministério. E numa dessas vezes, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. A Bíblia diz também que Jesus é o sol da justiça, e para aqueles que esperam no seu nome nascerá o sol da justiça. Ali, na verdade, houve trevas, de dia ainda, porque estavam matando a luz do mundo, estavam matando o sol da justiça. Então, o próprio sol, como estrela, né? O próprio sol, como um astro-rei, ele se negou a brilhar, porque estavam matando o verdadeiro sol, o sol da justiça. Então, o sol, como estrela, ele se retirou da terra, porque ali estava sendo expressa a sua indignação. E a partir daquele momento houve trevas por mais ou menos 3 horas, porque estavam pensando que iam acabar com o sol da justiça. E eles não sabiam das surpresas de Deus, porque eles eram incrédulos, não seguiam a Cristo, que ele havia prometido da sua ressurreição depois de 3 dias. E chegada e a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E eu fico pensando aqui quantas e quantas vezes eu e você já não tivemos essa impressão de ter sido abandonados por Deus. Somos abandonados pelos nossos amigos, somos abandonados pelos nossos parentes, somos abandonados pelos nossos irmãos e nós pensamos: eu vou perecer neste deserto. E não é pecado, não se sinta diminuído, não se sinta inferior por muitas vezes pensar desse jeito, porque o próprio Senhor Jesus Cristo teve um momento aí da sua crucificação em que ele fala para Deus: Senhor, por que me desamparaste? Ele sentiu totalmente desamparado naquele momento. É como se Deus, o seu Pai, tivesse virado as costas para si mesmo. Muitos estudiosos dizem que Jesus tem essa sensação porque ali no seu corpo estavam passando todos os pecados da humanidade. Os meus pecados, os seus pecados, tudo aquilo que nós praticamos no passado, o que nós venhamos a praticar hoje no presente ou até mesmo no futuro, todos os nossos pecados, os pecados de todos os homens estavam passando pelo corpo de Jesus, porque ele levou sobre si as nossas dores e os nossos pecados, as nossas transgressões, ele carregou sobre si. E por estar passando no corpo de Jesus toda aquela dor, o peso dos nossos pecados, Deus não compactua com o pecado. Apesar de Deus amar muito o seu filho, apesar de Deus nos amar muito, ele ama o pecador, mas ele não compactua com o pecado. Não que Jesus fosse pecador, como nós já dissemos, ele só andou fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, mas ele, como o homem pecou lá no passado, ele tinha que sofrer como homem e vencer como homem para mostrar que assim como ele venceu, nós também podemos vencer. E ele sentiu essa dor do abandono, a dor do desamparo, e ele achou que Deus havia se esquecido dele. Mas porque ali estavam passando todas as nossas mazelas no corpo de Jesus. E por Deus ser a luz, ele não poderia estar presente ali naquele momento por onde estavam passando na vida, no corpo do seu filho,
pecado de toda a humanidade. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, dizia: eis que chama por Elias. Achavam que ele estava fazendo menção a um dos profetas dos judeus do Velho Testamento. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a em uma cana, deu-lhe de beber, dizendo: deixai-o, vejamos se Elias virá tirá-lo. Deixa ele sofrer, vamos botar aqui um anestésicozinho, aqui, alguma coisa na boca dele, mas vamos ver se o Deus dele é capaz de vir socorrê-lo. Nós também, nos momentos de sofrimento, temos esse tipo de pessoas. Quero ver se alguém vai fazer por ele alguma coisa. Quero ver se o Deus que ele prega vem socorrê-lo. Quero ver se dessa vez se ele consegue sair dessa situação. Quero ver quem pode vir ajudá-lo. E Jesus, dando um grande brado, Jesus gritou, e ali ele deu o seu último suspiro. Muitos olharam para aquela situação e provavelmente pensaram: é o fim desse homem, acabou. Ele deu o último suspiro, nós conseguimos matá-lo. Nós conseguimos exterminar esse que vem perturbando todo o nosso povo, toda a nossa nação. Acabamos com ele. Só que as pessoas não sabiam e não conheciam os propósitos de Deus para ressuscitar Jesus ao terceiro dia. Quantas pessoas estão de fora olhando para o nosso sofrimento, elas acham que é o nosso fim, mas nós que temos comunhão com Deus, que servimos a Deus em espírito e em verdade, nós sabemos que não é para o nosso mal, aleluia, não é para o nosso fim, mas é para que em nós se cumpra a vontade de Deus. E mesmo que a gente não entenda, mesmo que as pessoas zombem, escarneçam, mesmo que as pessoas duvidem, nós que sabemos o que nós estamos fazendo nesta terra, nós que sabemos das promessas que Deus tem para nós não sucumbimos diante das acusações, diante das zombarias. Para eles acabou ali, no expirar de Jesus, no último suspiro. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Aí já começou a acontecer o sobrenatural através da morte de Jesus. O templo onde o povo adorava a Deus, ele tinha esse véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar. No santo lugar só entravam os sacerdotes e no santíssimo os sumos sacerdotes. O povo ficava numa parte do templo que era o átrio, o povo comum. Então só entrava no templo, né, no santíssimo lugar, que era o lugar onde Deus se manifestava através da sua glória, o sumo sacerdote. Mas quando Jesus morreu, diz a Bíblia que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ao mesmo tempo em que Jesus estava descendo aos olhos humanos, ele estava elevando o ser humano, ele estava levantando toda a humanidade, dando livre acesso à presença de Deus. Para os homens, Jesus estava ali numa profunda e tremenda decadência, mas diante do mundo espiritual, era Jesus abrindo o caminho para que o povo pudesse seguir a Deus, pudesse ter acesso a Deus sem a necessidade de um sacerdote humano para interceder por ele. E ali Jesus começou a ser o nosso sacerdote, o sumo sacerdote, aquele que intercede pelas nossas vidas, porque esta era a função do sacerdote, interceder pelo povo diante de Deus. Mas Jesus estava ali, abrindo o caminho, de forma que nós não precisamos de seres humanos para chegarmos na intimidade com Deus,
mas nós podemos, através de Jesus, através do véu, através da sua carne, ter livre acesso e ousadia para entrar lá onde só o sumo sacerdote poderia entrar, no Santo dos Santos. A partir dessa decadência, dessa morte de Jesus, nós passamos a ter acesso à glória de Deus. Aleluia! Que coisa maravilhosa quando nós entendemos que o nosso sofrimento não é para a morte, mas o nosso sofrimento é para que o nome de Jesus seja glorificado, é para que nós possamos ver a glória de Deus na nossa vida. Eu chego a me emocionar quando eu falo sobre isso, sobre o sofrimento do nosso Rei, sobre o sofrimento do nosso Mestre, porque foi o sofrimento da sua carne, foi o abatimento da sua carne que fez com que nós, seres humanos, pecadores, tivéssemos acesso à glória de Deus. E o centurião que estava de frente dele, vendo assim, clamando, expirara, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. E aqui nós vemos o primeiro resultado do sofrimento de Jesus. Um centurião, um homem responsável por um número de 100 soldados, ele vendo aquilo tudo acontecer, o sobrenatural, a terra escurecer, tudo que envolveu ali o sofrimento de Cristo, ele reconhece verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E por incrível que pareça, ou por mais que às vezes a gente não queira admitir, às vezes nós sofremos, nós morremos para que outros possam viver. Porque eu digo, e isso por experiência própria, que o Senhor é muito mais glorificado em nossas vidas através do nosso sofrimento do que quando nós estamos passando por momentos de alegria, por momentos de felicidade. Até porque quando está tudo bem conosco, muitas pessoas dizem aquilo que Satanás falou a respeito de Jó. É lógico que ele te adora, é lógico que ele te serve. O Senhor deu um monte de bens a ele, o Senhor deu recursos a ele, o Senhor cercou ele de bens. Então, muitas vezes, Deus ele não é glorificado no nosso momento de vitória, no nosso momento de conquista, mas é no momento de dor, quando as pessoas olham para nós e ficam sabendo, ficam vendo, presenciando que apesar da nossa dor, apesar da nossa luta e apesar do nosso sofrimento, nós não abrimos mão da nossa fé e do propósito que Deus tem para as nossas vidas. É por isso que vários nomes são mencionados ali no livro de Hebreus, onde alguns chamam de a galeria dos heróis da fé, no capítulo 11, porque muitos serviram a Deus sendo cerrados, passados pelo fio da espada, sendo torturados, sendo lançados em cavernas, e muitos morreram até sem receberem as suas promessas, mas eles morreram acreditando em Deus. E aqui Jesus também, ele foi até o fim daquilo que Deus tinha proposto para a sua vida, acreditando no que Deus iria fazer depois de 3 dias em sua vida e o que iria ser feito através desse sofrimento na vida de toda a humanidade. E estavam ali também algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam enquanto estava na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Aqui entra também um pouco do que nós temos falado sobre as mulheres, né? E ficaram ali até os últimos minutos de vida de Jesus, ou até os últimos minutos do sofrimento de Jesus. Algumas mulheres, ali estava sua mãe, ali estava Maria Madalena, que havia sido
perdoada por Jesus quando a sociedade queria matá-la. Ali fala que estava a mãe de Tiago menor e a mãe de José e Salomé. E elas seguiam e serviam a Jesus enquanto estavam na Galiléia. As mulheres permaneceram firmes, seguindo a Jesus até aquele momento onde ele disse: está consumado. Mesmo sendo considerada, como nós brincamos às vezes, o sexo frágil, elas tiveram peito para carregar o sofrimento de Jesus até a conclusão. Eu li uma vez uma frase numa camisa que dizia o seguinte: é muito fácil carregar Jesus no peito, difícil é ter peito para carregar Jesus. Seguir a Cristo não é fácil. Muitas pessoas acham que é fácil, mas ele mesmo disse para nós o seguinte: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus não é fácil. É um caminho de renúncia, é um caminho de dor muitas vezes, é um caminho de sofrimento, mas posso dizer com toda a força da minha palavra, é um caminho de contentamento e de satisfação quando nós entendemos o propósito do sofrimento que nós estamos passando. E isso também nós aprendemos a respeito daquilo que estava escrito sobre Jesus mais ou menos uns 700 anos antes do seu nascimento, antes dele estar aqui na terra, que está registrado lá no livro de Isaías, e muitos falam que é o capítulo messiânico, onde mais se fala, sobre Jesus. Isaías 52, 53, em Isaías 53 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Imagina sair raiz de uma terra seca. Isso aconteceu com Jesus, ou seja, o impossível aconteceu através da vida de Jesus. Não tinha parecer nem formosura. Olha só, no mundo onde as pessoas estão esperando, estão admirando os popstar gospel, onde as pessoas admiram as estrelas gospel pela sua beleza, pela sua formosura. Nada contra, quem pode se cuidar, a gente precisa realmente cuidar do nosso corpo, da nossa aparência, porque é templo do Espírito Santo de Deus. Mas nós temos irmãos que são fiéis a Deus e moram em lugares de muita dificuldade, que não têm uma beleza esteticamente falando, mas têm uma beleza na alma. E essa beleza não vem da aparência física, essa beleza vem lá do fundo do seu coração, vem da sua alma por causa da presença do Espírito Santo de Deus na vida dela. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais belo, mais perfeito, mais lindo será uma pessoa. E eu conheço pessoas assim. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ou seja, Jesus não tinha parecer nem formosura, Jesus não tinha beleza, Jesus não tinha nada nele que nós, olhando para ele, pudéssemos desejar estar com ele, desejássemos ter a vida que ele teve. E era desprezado, o mais indigno entre os homens. Gente, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele era desprezado e o mais indigno entre os homens. Muitos, colocam a imagem de Jesus ali na cruz sendo crucificado e colocam um paninho para esconder as suas partes íntimas, mas na verdade é que o tipo de morte que Jesus foi submetido, que é a morte de cruz, os
prisioneiros iam para a cruz sem nada, iam nus. Imagina o próprio Deus, né, o Deus homem ali na pessoa de Jesus Cristo, ele se tornar indigno por ter sido passivo de uma morte indigna, porque na lei dos judeus falava maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então, por isso é que Isaías fala que ele levou sobre si as nossas maldições e as nossas dores, porque na lei estava escrito, maldito aquele que morrer dessa forma, pendurado no madeiro. E foi dessa forma que o nosso rei e que o nosso Senhor morreu. Então, nada do que nós passemos nessa terra é mais vergonhoso do que aquilo que Jesus passou para que nós tivéssemos uma coroa de glória. Ele suportou uma coroa de espinhos. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Ele era experimentado no trabalho. Nós sabemos que Jesus, enquanto ser humano, herdou a profissão do seu pai e não deveria ser nada fácil como carpinteiro. Naquela época não tinha os equipamentos, as máquinas que nós temos hoje, e ele trabalhou e trabalhou muito, ele era experimentado nos trabalhos. Jesus não ficava à toa como um playboy andando de um lado para o outro, circulando em carruagens, em cavalos. Pelo contrário, Jesus trabalhava. E ele disse em certa ocasião, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então, Jesus não veio a passeio na terra, ele veio a trabalho, ele veio a serviço, ele veio para cumprir uma missão que já estava determinado para ele antes da fundação do mundo. E o versículo 4 do capítulo 53 de Isaías diz assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Vejam que ele faz uma diferença entre enfermidades e dores. E eu posso imaginar que enfermidade diz respeito a algo no nosso corpo. E eu imagino que dores sejam as questões da nossa alma. Ele levou sobre si tantos problemas que nós passamos no nosso corpo, quanto aqueles que nós enfrentamos na nossa alma, na nossa vida emocional. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, né? Como foi lá no texto que nós lemos no Novo Testamento. Tudo que fizeram com ele, ele foi ferido e ele foi oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que foi imputado a Jesus por causa dos nossos pecados foi esse castigo que nos trouxe a paz. A cruz que ele carregou, o sofrimento que ele passou, ele sofreu para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ter paz através do seu Santo Espírito, porque ele disse, eu vou para o meu Pai, mas eu vos enviarei o Consolador. Jesus disse que mandaria o Espírito Santo para que nós tivéssemos paz através dele. Mas era necessário ele passar pela morte. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas e cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Por causa disso, ali na cruz, Jesus disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani, porque ali estava passando pelo Senhor todas as nossas iniquidades. E eu creio que Deus naquele momento virou o seu rosto por não compactuar com as iniquidades de todos os seres humanos que estavam passando pelo corpo do seu próprio Filho. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Diante do sofrimento, o que você faz? Você vai para uma rede social
e fica falando de tudo que você está passando. Você vai para sua família e abre a boca e escancara todo o seu sofrimento. Você procura os amigos da terra para que eles tenham compaixão de você. Eu vou dizer uma coisa para você, que eu aprendi por experiência própria. Muitas vezes você só vai ser tido como vítima da situação. Se você for procurar as pessoas da terra, achando que vai ter nelas a solução para a sua dor. Mas eu digo para vocês que há um amigo mais chegado que um irmão. E ele disse o seguinte, o nosso Senhor Jesus: eu não chamo vocês de servo, mas eu chamo vocês de amigo, porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai, eu tenho feito vocês conhecerem. Então Jesus é o melhor amigo que sofreu como homem para que nós tivéssemos a paz que só Ele pode dar, para que nós tivéssemos a força, a coragem, a resignação diante das adversidades. Ele, como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Quando nós nos calamos, Deus fala por nós. Quando nós fazemos silêncio, o Senhor, Ele entra na nossa guerra, Ele entra na nossa peleja e Ele mostra que aquilo que para muitos é o fim, não é o fim, é apenas o começo. Porque quando Jesus expirou ali na cruz do Calvário, estava iniciando o plano de redenção, o plano de salvação da humanidade. Diz a Bíblia que ele foi e ele pregou nesse tempo aos espíritos em prisão, aqueles que lá no passado creram sem ver, creram sem ter nada que pudesse firmar a sua fé, talvez sem nenhuma escritura. Os servos de Deus mais antigos, os primitivos, né? Lá do início da Bíblia, do passado, e ele foi, e com certeza ele alegrou o coração daqueles que estavam no seio de Abraão, aguardando o remidor, o resgatador de suas almas. Mas ele foi como ovelha muda, ele não falou nada, ele simplesmente passou pelo que ele tinha que passar, porque ele sabia do propósito que Deus tinha para aquele sofrimento daquele momento. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Se a gente for analisar, no ministério de Jesus foram apenas 3 anos, como dizem os estudiosos, de 30 a 33 anos, porque na época só era considerado maior de idade a partir dos 30 anos, e ele não poderia começar seu ministério antes disso. Ele viveu pouco tempo, ele foi tirado da terra dos viventes, mas pela transgressão do povo foi ele atingido. Então ele foi tirado da terra dos viventes por causa das nossas transgressões, por causa das nossas iniquidades. E diz a Bíblia que a iniquidade pecado é, ou seja, tudo aquilo que nós fazemos contra a vontade de Deus é pecado. Quando nós erramos o alvo, quando nós saímos do caminho que Deus quer que a gente siga, nós estamos em iniquidade, nós estamos em pecado. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. E agora eu te pergunto, Jesus merecia aquela cruz? Talvez muitas vezes eu e você nos perguntamos: Senhor, será que eu mereço passar por isso que eu tenho passado? Eu te pergunto mais uma vez, Jesus merecia passar pelo que ele passou? Nunca fez injustiça e nunca houve engano na sua boca. Se o homem quiser se queixar, diz o profeta Amós, que ele se queixe das suas próprias culpas e das suas transgressões.
A única coisa de que nós temos que reclamar é dos nossos pecados, daquilo que nós fazemos que traz consequências sobre as nossas vidas, mas Deus de nada tem culpa. Deus não tem culpa porque Ele não tenta a ninguém. Ele prova, mas Ele não tenta ninguém. E ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, diz lá na carta de Tiago, porque Deus a ninguém tenta. Cada um é tentado quando é engodado e seduzido pelas suas próprias concupiscências, pelos seus próprios desejos, pela ganância do seu coração. Aí sim, uma pessoa comete iniquidade quando ela dá luz aos desejos do seu coração, e dando luz ao desejo do seu coração, ela peca contra Deus, quando ela faz aquilo que não é da vontade de Deus, do qual ela sabe que não deve fazer, mas ela faz mesmo assim. E muitos vão provocando a ira de Deus, dizendo que Deus é amor e que Deus tem misericórdia, mas um dia nós teremos que dar contas a Deus de tudo aquilo que nós fizemos e que não deveríamos ter feito, ou então do nosso pecado de omissão, porque a Bíblia também fala que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Então existem os pecados de ação e os pecados de omissão, mas Jesus não passou por nenhum desses dois tipos de pecado. Jesus não cometeu nada que caracterizasse pecado, e Jesus também não se omitiu diante da necessidade humana, diante da dor humana, diante do sofrimento humano, diante da fome das pessoas, da sede e de todas as outras necessidades. Ele não foi omisso. Nunca fez injustiça e nunca houve engano na sua boca. Contudo, todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Aos que dizem que Deus não se agrada do sofrimento do seu povo, eu quero fazer uma pergunta: por que Deus se agradou do sofrimento de Jesus? Porque foi do agrado de Deus o sofrimento do seu próprio filho, filho legítimo, o primogênito entre muitos irmãos. A Bíblia fala: ao Senhor agradou moê-lo. Foi do agrado de Deus fazer Jesus passar por tudo isso, fazendo-o enfermar, fazendo com que ele ficasse ali enfermo, fazendo com que ele levasse sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Foi necessário moer Jesus. Foi necessário fazer Jesus enfermar, para que através da vida de Jesus, através do sofrimento dele, do sacrifício dele, pudesse agradar a Deus. Por que ele iria agradar a Deus? Nós vamos ver agora no próximo versículo. Porque depois de moer Jesus, porque depois de fazer Jesus enfermar, Deus veria o bom prazer prosperar nas mãos dele? É por causa do propósito, é por causa dos objetivos que Deus tinha através do sofrimento de Jesus. No versículo 11 diz assim: o trabalho da sua mão ele verá e ficará satisfeito. Agora, mais uma pergunta: qual pai sente prazer no sofrimento de um filho? Qual pai sente alegria ver um filho passar por muitas tormentas e muitas dores na sua vida? Mas o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si.
Jesus sabia que o que estava acontecendo com ele ali futuramente iria abençoar muitas vidas, por isso ele teve prazer no sofrimento. Por isso Deus teve prazer no sofrimento do seu filho. Por isso Jesus teve resignação. Por isso que Jesus foi determinado durante toda a sua passagem, sua vida, seu ministério e seu sofrimento ali na cruz do Calvário, porque as iniquidades do povo ele levará sobre si. Ele sabia que milhões, milhares de pessoas receberiam a salvação, o perdão, a remissão dos seus pecados. Ele levaria a culpa de muitas pessoas sobre si e isso lhe dava prazer. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Não foi fácil, mas foi gratificante. Eu creio que hoje Jesus, assentado à destra de Deus, ele olha de lá para tantas pessoas que são alcançadas através do seu sacrifício, para tantas pessoas que são transformadas através da sua morte na cruz, e ele diga para Deus: Pai, valeu a pena. E vai valer a pena também na minha vida, na sua vida, porque nós temos esse exemplo que Jesus deixou para cada um de nós. E o versículo 12 diz assim: pelo que lhe darei a parte de muitos, com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercede. Hebreus 4,12 diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus sofreu para que nós pudéssemos nos alegrar e Jesus morreu para que nós pudéssemos ter vida. Jesus, numa certa ocasião, disse que o grão de trigo caindo em terra, se não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. Às vezes é necessário que nós, como servos de Deus, passemos por esses momentos de, entre aspas, morte, onde nós, para muitos, deixemos de existir, para que nós possamos gerar vidas. E nem sempre esse gerar vidas vai ser visível, nem sempre esse gerar vidas será na frente de muita gente, e nem sempre esse gerar vidas será em momentos prazerosos, mas será em momentos comparados ao momento de morte, principalmente do nosso eu, do nosso ego. E falando como apóstolo Paulo, a gente possa dizer: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus morreu para que nós pudéssemos ter essa certeza de que Ele vivo em nós. Assim que nós morrêssemos com Ele, muitas pessoas poderiam ganhar vida através da nossa morte, da nossa natureza pecaminosa. Nós também veremos o fruto do nosso penoso trabalho e que isso possa alegrar os nossos corações, sabendo que se na morte de Jesus muitos morreram, muitos também serão glorificados por causa da morte dele. Que essa palavra chegue ao nosso coração, que chegue ao seu coração como veio para o meu nessa manhã, e que você possa saber que é necessário morrer para que outros possam viver. Que Deus te abençoe e que você possa meditar com relação ao sofrimento do seu irmão, seu amigo, alguém da sua família. Quem é você quando alguém está sofrendo? Você é daqueles que
como Simão Cirineu, ajudam a carregar a cruz do seu irmão, ou você é daqueles sacerdotes, escribas, daqueles grandes dos altos escalões do exército romano que fica apenas zombando, escarnecendo por causa do sofrimento do seu irmão. O que você faria se você estivesse ali diante daquele que deu a vida por você? Quando nós pensamos sobre isso, nós refletimos da forma que nós estamos agindo e como nós devemos agir diante do sofrimento alheio. Jesus diz: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Que essa seja a nossa postura diante do nosso sofrimento e diante do sofrimento daqueles que passam pelo nosso caminho. Que o Senhor te abençoe.